Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Empresa Viva. Eu sou o Walter Roque, consultor de empresas, e temos aqui no estúdio um convidado muito especial, amigo de longa data e empresário que vem dividir a sua experiência com a audiência da rádio para falar sobre empreendedorismo, sobre as dificuldades, sobre os desafios que surgem no processo, a necessidade de ter foco, a necessidade de ter planejamento, e tudo isso ele pode contar para a gente em muitos anos de trabalho e de história que já carrega. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, né? Eu estou aqui para passar um pouquinho de experiência, assim, tanto know-how de conhecimento e know-how teórico para os ouvintes. E o Joel Guedes, ele é graduado em Administração de Empresas pela Uniesp, diretor administrativo do grupo Socimart, Fisiomart em Martinópolis, Andradina, Castilho, Pereira Barreto, Pouso Alegre em Minas Gerais, Congonhal, Minas, Santa Rita do Sapucaí, em Minas. E isso reflete em 15 mil associados e em torno de 120 mil vidas. E Isso. por que a diferença entre a quantidade de associados e a quantidade de vidas, Joel? Quando surgiu o plano de assistência familiar, né, o grupo PAF, a gente fez familiar, então não foi individual. Então essa é a grande diferença. Vidas é um número, certo? E associado é outro número. Exato. Então eu me associo ao grupo, né, no meu nome, e toda a minha família está assegurada. Isso. E isso é uma denotação interessante dentro do seu trabalho, porque no começo se cuidava dos velórios, né, dos enterros, e você virou essa chave, né? O seu trabalho hoje é muito mais cuidar de vidas do que necessariamente desse momento triste, né, que todos têm que passar. Na onde nós estamos localizados, em todas as cidades, a gente gosta de cuidar da população em si, né, dizendo. Então, geralmente eu falo assim, nós temos que saber até na onde a gente vai e por que a gente vai para aquele caminho. E a nossa população em todas as unidades, ela tem um conceito de qualidade de serviço, né? O conceito nosso é voltado para qualidade, não para lucratividade. Perfeito. Então, e aí se vão 35 anos de experiência, né, e participa ativamente da comunidade empresarial e filantrópica, como ex-presidente e atual vice-presidente na Associação Comercial Empresarial de Martinópolis, e juntamente com a participação no Rotary de Martinópolis, que é um dos mais ativos que eu tenho visto. Sim, o Rotary Clube de Martinópolis é uma satisfação fazer parte ali dos companheiros que estão lá presentes. São pessoas da sociedade, profissionais liberais que prestam serviço para a comunidade sem requer ter nenhum salário, nem nada de lucratividade. Somente para ajudar a nossa sociedade a se estabelecer com uma qualidade de vida melhor dentro do nosso município, né? E o Rotary não faz uma divulgação forte do que eles fazem, deixa de fazer. E tem muita coisa feita em Martinópolis, né? A reforma do bombeiro, por exemplo, eu sei que vocês ajudaram. A gente ajudou com bastante coisa. A gente leva uma máxima também, né? O Rotary hoje já tem, assim, uma pessoa que toma conta da parte de imagem do Rotary, né? Mas temos uma máxima que vem aí no decorrer de vários anos, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa estar sabendo. É bíblico, né? É bíblico. Mas o Rotary, a sociedade em si, ela já valoriza o Rotary. Quando entra um Rotary dentro de uma cidade, ela já sabe que aquela cidade vai ser amparada socialmente pelo Rotary Clube Internacional. Sim. E Joel, falando da sua jornada como empresário, né? A gente se conhece desde sempre, né? Desde quando vocês começaram, era perto da minha casa, a primeira... Já era Socimart naquela época? Não, a gente comprou... Ali na José Teodoro? Quando a gente comprou, era Belon e Cia. Isso, né? era o Belon. Isso, era o Belon e Cia. Depois transformou em Organização Funerária Martinópolis. Sim. Num processo de desenvolvimento da marca,
Aí foi para a Socimarte, que é a Sociedade Civil Martinopolense. Depois, com o tempo, nós fizemos parte do grupo PAF, que é Plano de Assistência Familiar. E aí criou-se 2, 3 marcas um pouco fortes. Sim, que é o PAF, Socimarte e a Fisiomarte. Isso. Que é onde as pessoas buscam qualidade de vida, né? Tem dentistas, tem médicos, tem... Hoje na Fisiomarte, nós temos assim, natação, hidroterapia, hidroginástica, e tem a parte de fisioterapia, tem cardiologista, eletrocardiograma, nós temos ultrassom, nós temos para os nossos associados ali de Martinópolis e região. Nós temos, assim, uma gama de profissionais liberais altamente qualificados dentro da Fisiomarte. Então, eu fiz questão de puxar, deixar claro para o ouvinte a dimensão que tem o grupo de vocês, porque vocês começaram do nada praticamente, né? Seu pai veio para cá, para essa região, vocês foram dando passo a passo. E assim, o que me chama a atenção é que tudo que vocês fizeram está focado em cuidar da sociedade, em cuidar das pessoas desde o início. Você até tem uma frase que você diz sempre, né? Que empresa rica, empresária pobre. Se você quiser ser milionário, então a empresa precisa ser bilionária, né? Você precisa estar garantindo que está funcionando. Entender desse sistema de plantar uma semente, de cuidar bem da terra, esperar crescer para depois comer os frutos e não se antecipar, não se afobar. Então, a visão de vocês, além... Porque, assim, qualquer um que for visitar as instalações das suas empresas e dos seus irmãos, né, da família, Sim. vai encontrar tudo muito no capricho. Desde a cadeira, desde a mesa, né? E aí, para completar, é preciso que a gente pense, quando nós estamos do lado de cá, pensando em consultoria, empreendimento, a gente fala muito de experiência do cliente. Uhum. Então, o que eu quero deixar reforçado, para que você já faça as suas colocações, não é só um lugar bonito, entendeu? Não é só uma cadeira que foi comprada mais no capricho, uma pintura de parede que foi feita mais no capricho, as salas onde recebe, foi tudo pensado na experiência do cliente. E isso fez a diferença de quando vocês começaram até onde vocês estão agora. Só para entender, o Grupo PAF ele trabalha também na cor. Desde a cor, é para ter calma, é para ter paz, é para ter... O ambiente, ele tem que ter tranquilidade. Isso tanto para os nossos colaboradores, quanto para as pessoas que vão ser atendidas por eles. Nós levamos uma máxima que é assim, o cliente satisfeito, ele fideliza e ele volta. E o que acontece? Tudo é muito bem planejado. Eu costumo fazer uma analogia que eu sempre falo assim, a gente pega um barco. Quando a gente pega um barco, tem o planejamento de navegação. Se nós não temos o planejamento de navegação, esse barco vai ficar perdido à deriva no meio do mar. Uhum. A mesma coisa acontece com o avião, né? Tem um planejamento de voo. Então, por que não a administração? Você vai montar qualquer coisa que você for montar, tem que ter um planejamento, uma estatística, se naquele mercado realmente comporta o que você quer, por que você vai montar ali, quais são seus concorrentes diretos, indiretos, como que você vai chegar na onde você quer chegar com esse barco, com esse avião, certo? Você tem que saber antes de montar dentro dele. Perfeito. Porque depois que você montou dentro desse barco, aí você começa só a apagar fogo se você não planejou direito a sua viagem. Então, é desse jeito que funciona. O podcast anterior, com a Priscila Guidini e o Fábio Rabelo, que são 2 grandes especialistas em marketing, nós estávamos falando, inclusive, sobre esse ponto. Porque tem muito, assim, ainda tem, infelizmente, né? Eu até chamo, pessoalmente, de efeito laranjinha. Porque em Martinópolis teve uma época que alguém foi vender suco de laranja naqueles carrinhos em formato de laranja, né? Sim. E começou a vender, ganhar dinheiro. Daqui a pouco apareceu 50, para exagerar um pouco, né? Mas apareceram muitos. Daqui a pouco não tinha nenhum mais. Então, aquela sensação que muitas vezes, eu quero montar um negócio, eu quero empreender, e fulano lá tá ganhando dinheiro, fulano tá dando certo, vai e monta. Sem planejamento, sem ver público, sem analisar produto, sem analisar mensagem de marketing. E muitas vezes acaba inchando esse
esse setor com muitas empresas e acaba, como diz a Priscila, morrendo todo mundo abraçado. Na questão assim, geralmente assim, toda vez que a gente vai fazer, eu sempre falo assim que tem aquela máxima que a gente estuda sempre, né? Ponto, preço, praça, produto, né? Sim, os 4 P's. Os 4 P's, né? Mas não é só isso, né? A pessoa não pode se atentar só a isso. Então, ela tem que realmente conhecer, primeiro, o mercado, conhecer a linguagem desse mercado, saber como que você vai fazer. Inclusive, eu tenho uma agência de marketing também, né? Sim. Que é a Vinco. Então, saber como que você vai fazer a comunicação do seu marketing com o seu cliente final. Não é só você pegar e fazer, né? Tem que ter um estudo. Tudo na vida da gente, eu falo assim, que é estudo. Então, hoje eu procuro me aperfeiçoar muito na questão, quando eu falo assim, a gente começou lá atrás, fazendo analogia de novo, como se fosse um barquinho, com um remo, remando. Aí de lá a gente colocou um motorzinho de polpa. Aí já tem um barco, um motorzinho de polpa e vem trazendo passageiro para dentro. Aí depois nós compramos uma lancha. E estamos andando de lancha. Daqui uns dias, se Deus abençoar primeiramente, que Ele é o Senhor de tudo, nós conseguimos conquistar um iate. Sim. E é assim que funciona a vida. Só que tudo planejado. Não dá para você subir uma escada sem degrau. Então, você tem que fazer o degrau primeiro. Então, muitas vezes, a pessoa quer subir a escada sem degrau. Ou se não, tem aquelas pessoas que ela quer elevador. Tipo assim, ela nem construiu a escada e ela já quer estar no elevador, no ponto lá mais alto. Então, não é assim que funciona. Quer comprar um iate no cartão e nem limite ainda tem. Tem que trabalhar com calma, né? Isso. E essa questão de planejamento, os 4 P's, no produto, prazo e tal, eles são a base. Mas o que você falaria ou daria de conselho para quem talvez esteja começando, esteja lá naquele início que vocês tiveram, e quando você fala de planejamento? Porque não são flores, né? Então, você não saiu de um barco a remo para ter um barco um pouco maior, depois pôr um motor, simplesmente saltando. Houve muitos imprevistos, muitas contingências, houve muitas questões que vocês não estavam esperando, de repente veio pelo caminho, vocês tiveram que lidar. Como que é essa persistência? Como manter essa persistência e esse foco diante da vida que nos dá tanto imprevistos? Usando aí talvez uma analogia da minha esposa, ela fala que todo dia você vai encontrar uma pessoa para te dar um suprimento alimentar ou uma pessoa para te dar o veneno. Então você toma o suprimento, não toma o veneno. Quando você está no meio empresarial, todo dia você vai arranjar uma barreira. Todo dia alguma pessoa vai fazer alguma coisa que você não aprova. Não quer dizer que você é dono da verdade. Isso simplesmente você vai aproveitar aquele cenário para ultrapassar essa barreira. Joel, tem hora que eu chego cansado na barreira, tem hora que eu chego exausto, não dá para mim subir essa barreira e ultrapassar naquele dia, mas eu guardo e falo, pera lá, deixa eu pensar um pouco, deixa eu ver como que eu faço para passar essa barreira. Qual a melhor tomada de decisão? Ela te ajuda a crescer, na verdade, isso. Né? Qual o problema, né? Qual a solução? E qual a melhor solução? Então, isso aí é carnediano, Delcard, que eu sou formado também, né, nessa parte de carnediano. Então, assim, você tem que analisar a melhor solução. Uma hora é um funcionário fundamental que te pede demissão. Sim. Outra hora é um problema na piscina. Então, sempre você tem que ter, assim, calma, pensa e depois toma a decisão. Porque eu costumo, para a decisão ser assertiva, não precisa só sair da sua cabeça. De repente, sai da sua faxineira. De repente, sai do seu agente funerário, falando do nosso mercado. De repente, sai da sua secretária. Só que, assim, como que vai sair uma definição de um problema certo se você não comenta, você não fala do seu problema? Você tem que falar do seu problema para arranjar a melhor solução. Tem um conceito chamado genialidade coletiva, que é justamente isso. Existe uma inteligência corporativa, porque todos os seus funcionários, colaboradores, fazem parte de um corpo só e eles estão tendo experiências distintas nesse momento, agora na sua empresa. Então, quando há um problema e você busca conselho dentro da sua empresa, você geralmente se surpreende com a qualidade das soluções que você vai desenvolver depois. O resultado, né? O resultado final. Eu costumo dizer para os nossos colaboradores que a gente temos que fazer, independente de ser
memorial, onde a pessoa vai guardar as memórias daquela pessoa, nós temos que fazer desta experiência uma experiência de cerimonial, uma experiência de homenagem. E não uma experiência que a pessoa vai lá, porque assim, ela vai no velório geralmente, né? Que os outros falam velório, eu falo memorial. A pessoa vai no velório, ela vai para chorar, só para tristeza. A gente tem que mudar esse conceito também. Nós temos que ir no velório feliz, porque aquela pessoa passou pela experiência de vida. Sim. E aquela pessoa conquistou as coisas. Temos que contar a história daquela pessoa para os outros saber o que acontece. Eu vou aproveitar esse momento, porque hoje, às 11h15, vai fazer 20 anos que o meu irmão faleceu. Dia 24 de junho de 2004. Eu lembro. Você lembra? Foi vocês que nos auxiliaram. Foi. Né? Em toda a situação, em todo momento. E foi muito bacana que eu tive essa experiência de não viver só o momento, aquele momento trágico que teve que enfrentar, mas os 31 anos de vida que ele teve e que fica na memória e que nós ali fizemos questão, né? Eu passei por isso, que as pessoas, como que foi, o que aconteceu? Aí eu contava a história de vida dele, né? Sim. Eu procurava contar a história de vida. E isso foi muito importante para mim. Foi muito importante para mim. O luto faz parte, né? A gente vai sentir. O saudoso seu João Meu pai, também merece uma grande homenagem aqui. A gente pode deixar gravado para ele, né? Isso. Ele é um grande amigo, tinha uma admiração muito grande por ele. Uma pessoa muito simples. Sábio. Com uma sabedoria extrema, né? É meu melhor amigo, né? Eu falo assim, meu pai, ele... Nos últimos 6 anos que ele estava aí com a doença dele, ele se transformou no meu melhor amigo. Nós andamos muito junto, cuidando da saúde dele, né? E tudo mais. E graças a Deus, eu tenho o senso de dever cumprido. Hoje eu lembro do meu pai com saudade, Sim. né? Não tem aquele luto. Eu tenho saudade dos momentos felizes que nós vivemos, entendeu? Que é o verdadeiro sentido do memorial que vocês procuram levar para cada familiar enlutado, né? Isso. Diante do seu ente querido. E com certeza, de onde ele estiver, está muito orgulhoso com... Eu costumo dizer assim, ó, que você vai entrar no mercado, qualquer mercado que você vai entrar, entre no mercado que você goste de fazer, que você goste de atuar. Não entra por causa de dinheiro. Não entra. Não estou falando que não é uma empresa, ela tem que ter a lucratividade, mas não pode ser o princípio inicial da empresa. O princípio inicial da empresa, ela tem que ser, geralmente, porque você ama a sua profissão, porque você gosta de estar ali, porque você gosta de fazer aquilo ali. Sim. O conceito da nossa empresa vem muitas coisas em primeiro lugar do que a lucratividade. A lucratividade tem que existir numa empresa, mas ela não precisa ser o primeiro conceito dela. Mesmo porque nós não temos como chegar para os nossos clientes e falar, compra porque eu estou precisando bater minha meta, né? Compra porque eu tenho que pagar as minhas contas. Não existe esse argumento. Então, da mesma forma, nós não temos como... Nós temos que entender que toda lucratividade, todo lucro que existe na empresa e é necessário, é a questão de uma responsabilidade que precisa estar ali na ponta do lápis, é uma consequência direta dos resultados da nossa capacidade de servir aos outros, né? Isso. Eu queria deixar registrado aqui, o Walter, que, assim, Andradina, quem cuida lá é o meu irmão, João Antônio. Em Pouso Alegre, quem cuida é o meu irmão Wilson, das unidades lá. E quem cuida em Pereira Barreto é meu tio Toninho. Entendeu? Então, a gente se conversa, inclusive agora, daqui a pouco eu vou ter uma reunião com eles. Nós conversamos diariamente ou fazemos reuniões periodicamente para ver o melhor, fazer o melhor da melhor forma para nossos clientes. Então, assim, toda empresa que ela tem cliente, certo? Na cabeça, não tem jeito dela dar errado. Tem jeito, assim, talvez você entrou no lugar errado. Sim. Mas, entendeu? Mas não tem jeito de dar errado. Desde que foi feito um bom planejamento, uma boa estatística antes de você entrar na cidade e você chegou, colheu todos os dados e dá certo. Sim. Dá certo, mas não vai ser fácil, mas vai dar certo.
E um cuidado imenso, eu vou reforçar algo que eu sei que você sempre fez. Você não sai falando por aí também, mas eu sei que sempre foi assim, que a gente já teve muitas conversas, né? Foi meu cliente, inclusive, né? Em alguns momentos. Separar o que é da empresa, o que é do empresário, na hora de gastar o dinheiro. Tem muita gente, pô, sou empresário. E solta o talão de cheque para, né, falar como antigamente e tem problemas com isso. Então, se a sua empresa cresceu, tem que ter foco no cliente, tem que entender bem o perfil, as personas, desenvolver essa comunicação, esse marketing, produto, preço, os 4 P's. Mas se falhar no financeiro, também vai ter problemas e pode afundar bem ali. Eu falo assim que a máxima que eu sempre falo é assim, né? Se eu tenho uma empresa pobre, eu tenho que ser mendigo. Se eu tenho uma empresa rica, eu tenho que ser pobre. Se eu tenho uma empresa milionária, eu tenho que ser rico. Pode ser rico. Agora, se eu sou bilionário, eu posso ser milionário. Então, sempre a pessoa por trás da empresa, ela tem que estar um passo atrás. Porque tudo lá na frente sofre muitas, como se diz assim, muitas influências externas que você não pode controlar. Tem coisas nas empresas que você não pode controlar. Por exemplo, mudança de lei, você não pode controlar. Não está dentro da sua mão. Fazem a lei, você tem que obedecer. Né? Isso já aconteceu muito no segmento. Nós tivemos que se adaptar com a SS 28, nós tivemos que adaptar com a mudança, com a regulamentação do plano em março de 2013. Então, tudo na empresa sofre alteração externa também. Então, você tem que estar preparado, entendeu? Tem muita gente que é preparado, mas não é capacitado. E tem muita gente capacitada que não é preparado. Então, você tem que estar com isso na cabeça. Será que é o momento? Será que eu posso fazer isso? Será que... Então, é isso. Eu falo e a questão é assim, do futuro só Deus sabe. Por mais que nós façamos planejamento, tem até um general prussiano na Segunda Guerra Mundial, que ele fala que qualquer planejamento, ele não resiste à batalha, né? À execução. E nós fazemos o planejamento, já sabemos que nós vamos ter que alterar ele. Mas é melhor você saber a direção e as principais variáveis ali que você tem que mexer, do que não ter nenhum e ficar à deriva, como você mesmo colocou, né, durante a sua fala. Então é isso. Eu vou voltar um pouco na questão do marketing, que me veio o seguinte, porque eu conheço a Dani, não é? A Dani hoje não faz mais parte do nosso quadro, ela não é mais minha sócia. Certo. Mas você tem uma agência que está trabalhando com vocês, que se chama Vinco. Isso. Não, é minha agência agora. É sua agência? Isso. Entendi. Porque, assim, só para a gente voltar à comunicação, porque se tem um cliente na ponta de lá, enquanto você tem um boca a boca para fazer, tá ok. Você tem a pessoa na sua frente, você pode... Se não entendeu bem o que você falou, você pode corrigir. Se não estiver satisfeito, você pode avaliar. Mas a empresa cresce, você não tem esse tempo para fazer o boca a boca funcionar com todos. Aí você começa a usar um marketing um pouco mais agressivo. E a parte do planejamento, vou fazer questão de frisar, porque não é só, tem uma ferramenta Canva, por exemplo. Você faz a assinatura lá e... Pega uma criança de uns 10 anos, já faz coisas bonitas, né? No Canva. No Canva, porque tem tal... E não é isso. Não. Né? É mais do que isso. É você entender com quem você está falando, quem é a persona, quem é o cliente, qual o tipo de abordagem que você vai dar e usa as ferramentas para o desenho ou contrata até alguém para desenhar, para fazer essas artes, que é a capa do livro. Não pode esquecer do conteúdo. O que eu tento falar na parte da agência, eu tento fazer assim. Quando eu tô na Socimart, eu sou um Joel. Quando eu tô na Fisiomart, eu sou outro. E quando eu tô na agência, eu sou outro. Na parte da agência, hoje é muito interessante a área digital, né? A pessoa saber fazer um bom investimento na área digital com pessoas que realmente sabem fazer tráfego pago, realmente sabe fazer as coisas acontecer na área digital, é muito importante, né? Então, isso demorou, só para você ter uma ideia, eu venho fazendo teste, demorou 2 anos para mim achar uma pessoa certa para isso. Todas falavam que sabia. Mas quando você ia fazer o teste, que eu faço com a minha própria agência, eu falo, eu vou fazer o teste, não vou dar mercadoria para o meu cliente que não serve. Então, eu faço com a minha própria agência
Aí se vem cliente, deu certo. Se não vem cliente, deu errado. Então eu paguei alguns operadores de tráfego e o que acontece? E não deu certo. E hoje eu tenho uma pessoa que dá certo. Cobra caro, Uhum. mas dá certo. Sim, É, tem pesa resultado. justo. Pesa justo. Uhum. Entendeu? Então é isso daí. Então, a agência é assim, é um bebezinho que eu peguei e eu tô tentando despontar ela no mercado. É, só o grupo absorve Sim, boa sim, parte dessa sim. comunicação, Mas eu né? fiz questão de não fazer com minha agência o grupo. O grupo não faz parte da minha agência. Porque eu correria o risco de pegar uma empresa que é líder de mercado, pegar uma uva e transformar num abacaxi. Uhum. Entendeu? Então, não posso fazer isso. Então, meu grupo hoje, ele tem outra agência. E qual é a sua visão? Porque as marcas que vocês têm, elas estão presentes em muitos lugares. Você anda dentro da cidade, você vê em cardápio, vê exposto, vê em evento. Aí tem as mídias sociais também. Tem esse canal pela rádio, a revista. Você, inclusive, foi capa, né? Foi. De uma Destaque. da revista Destaque do mês de... Janeiro. É recente, eu acho que fevereiro. Recente. Fevereiro, é. Carlos Alberto, o dono da revista, Sim. um abraço pro meu amigo, Carlos Com Alberto. certeza, com certeza. Cara, ele falou pra mim, eu preciso de um empresário aqui, você vai ser... Eu falei, cara, eu não sou muito de... Se eu não receber convite de amigos, eu não vou no lugar. Uhum. E graças a Deus deu certo, fomos lá, mas tudo normal, sem... Isso. E como você vê a necessidade, porque acontece, eu vejo acontecer na parte de muitos empresários, fala, poxa, marketing é a última coisa que eu invisto. Sobrar dinheiro, eu invisto. Se não sobrar, eu não invisto. Ou assim, eu tô nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e outros canais, e já vejo algum resultado lá, esquece, não entra em lugar nenhum. Você não ouve na rádio, não vê nada exposto na cidade, ou talvez até outdoor. Como que você vê, na sua visão de empresário, o investimento em marketing e essa variedade de lugares que vocês entram e investem, e o papel talvez da rádio nesse contexto? Então vamos lá. Falando sim marketing, nós vamos pegar um empresário fabuloso, que era o dono da Casas Bahia, né? E ele investia 3% do faturamento bruto em marketing. Então, quer dizer, bruto. Antes de gastar com o resto. Gastar com o resto. Então, o que acontece? Se marketing não fosse tão importante dentro de uma instituição, não teriam tanto crescimento através do marketing. Aí, quando, infelizmente, aconteceu do dono sair, alguma pessoa diminuiu esse investimento em marketing, né? E aí nós vimos despontar Magazine Luiza. Magazine Luiza. Por quê? Porque investiu, pegou... Pera lá, ele investe 3, vou investir 5, 0,5. Então, dominou o mercado, né? Dominou o mercado aí. E hoje a gente vê que o Magazine Luiza era uma das empresas que estavam preparadas na época da pandemia, que vendeu sua plataforma para fazer entrega e tudo mais através da plataforma deles, do app, né, deles lá. Então, assim, o marketing é extremamente importante. Por quê? Como que vai... Se você quer atender uma massa de pessoa, você não consegue o boca a boca. O boca a boca é importante. No início, para te dar a qualidade ali, o pessoal falar da sua marca. Mas depois que você fez já esse caminho, você tem que investir realmente em coisas de massa, que seria rádio, que seria a parte de TV, rádio, TV, outdoors, é onde fala digital com um público hoje, muito maior, que é né? o Instagram, Facebook, né? Google Ads, esses negócios tudo que você vai investindo. Perfeito, perfeito. E o mais importante que eu venho passando, né, para os empresários quando eu converso sobre marketing, uma coisa não exclui a outra. A questão é a comunicação, onde você quer chegar, qual público você quer falar, talvez seja a verba que você disponibilizou, talvez a pessoa esteja começando hoje sozinho, com a mulher, o filho, para ajudar lá no balcão, como muitos começaram e hoje estão tendo sucesso, já precisa investir em marketing, né? Desde que seja vitrine e tal. Né? A grande barreira do marketing é que muitas vezes o próprio
dono da instituição, o próprio empresário, ele não sabe onde ele quer chegar. Você entendeu? Você Sim. pergunta para ele, Sim. tá, qual o seu público-alvo? Vou atender de mamana caducano? Não, não é assim que funciona, entendeu? Então, qual que é o seu público-alvo? Qual a porcentagem da sua carteira que você deve investir mais? E aí eles não sabem exatamente onde investir. Na realidade, onde o colocar empresário, o esforço. vamos mudar isso aí, o empresário, ele não sabe qual o plano de voo dele. Ele sabe na onde ele quer, ele começa uma empresa, mas ele não sabe onde ele quer chegar com essa empresa. Sim. Entendeu? Então ele começa a empresa. Por que você começou uma empresa? Muitas vezes você pergunta para o empresário. E ele não sabe assim aonde ele quer chegar. Tá, você começou essa empresa aqui por quê? Ele tem que saber o motivo que ele começou a empresa. Porque, fiz estatística, fiz um planejamento. A nossa praça depende de um produto desse. Então é isso aí. Perfeito. Agora me veio aqui. O empresário, ele fala assim, poxa, mas eu tenho que vender para todo mundo. Todo mundo. Isso, apesar né, no nível de maturidade que você atingiu hoje, você sabe que não é por aí, mas é o primeiro impulso. Eu tenho que vender para todo mundo. E o que eu costumo passar nos trabalhos de consultoria é que isso você vai atender e vender para todo mundo que te procurar. Mas para quem você vai fazer os esforços de comunicação? Como você vai definir o seu mix de produto? Para quem você vai vender? Como é a apresentação? Como vai ser o discurso de vendas? Então, quando você montar essa estratégia, você só tem como montar isso se você tiver uma persona, um público definido. Senão, você não vai montar para ninguém. Aí todos entram e ficam insatisfeitos. Agora, se você montou para um público A, por exemplo, e alguém entra na loja do público C, ele vai ser muito bem atendido. Né? E se puder levar alguma coisa, ele vai comprar. Mas os esforços estratégicos estão para aquele público que foi definido. Por exemplo, eu dou como exemplo assim, você vai montar uma loja de bebê, né? Então você tem a faixa etária de 18 anos até 35 anos, né? Então você vai montar uma loja de bebê, você vai direcionar para essa faixa etária. Por quê? Porque nessa faixa etária que a mulher fica grávida. Uhum. É nessa faixa etária que ela vai ter uma criança. É nessa faixa etária que você vai atingir seu público-alvo. Exato. Tem gente que não sabe fazer isso. Tem gente que ele pega lá e fala assim, não, pode funcionar para todo mundo. E aí, você impulsiona, o resultado vai ser igual? Não vai ser igual. O dinheiro é jogado fora, se for ver, né? Sim. O dinheiro de impulsionamento. Isso. Né? Então, muitas vezes você pergunta para o empresário, não, faz aí. Eu não entendo de todas as áreas. Eu não consigo mensurar se eu quero vender uma churrasqueira. Eu tenho que vender uma churrasqueira para quem gosta de fazer churrasco. Sexo masculino, geralmente, não quer dizer que seja uma reta, uma regra, mas só que aí o que acontece? Sexo masculino, aí de 30, porque é a hora que ele tem condições, há tantos anos, e aí você vai vender churrasqueira. Sim. Né? Então é assim, eu faço tudo tem estatística. Tem gente que não cuida da sua carteira de cliente, ele fica olhando a carteira dos outros, ele quer ganhar do outro. E aqui ele já conquistou e não tá regando a grama dele, para que a grama dele ficar verde também. Isso. Ele esquece de adubar a grama dele e fica olhando a grama do outro. A dele seca, a do outro ele não consegue ganhar. Aí ele quebra a empresa. Joel, passou muito rápido. Nosso tempo aqui esgotou do podcast. Daria para fazer um outro, né? Fica tranquilo. Pra gente terminar essa conversa. Mas com certeza, quem está ouvindo o podcast... foi muito rico, agregou demais experiência. Você foi extremamente generoso com tudo que você passou sobre a sua experiência, né? Totalmente aberto. E eu espero que inspire muitas outras pessoas que estão do outro lado, talvez ouvindo, passando por algum desafio, algum desses imprevistos que a vida traz no empreendimento. Mas fé em Deus, foco e planejamento que tudo caminha, certo? É isso aí. Pessoal, só um recado para todos os ouvintes. Não deixe de saber o seu planejamento de voo e o seu planejamento de viagem no mar, porque senão você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Perfeito. Beleza? Vai ficar à deriva. Grande abraço para todos. Nos vemos no próximo podcast. Falou.